Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Cuidados com o Corpo. Como nós sabemos, estamos numa série nova a falar sobre cuidar do nosso corpo, não só na esfera espiritual, mas na alimentação, na nossa mente e fazendo exercícios físicos. E para hoje nós vamos falar também desta área que muitas vezes é negligenciada, que é a nossa mente. Com certeza você já ouviu um tabu de psicólogo é para malucos. Um crente, se vai ao psicólogo, é porque não está bem espiritualmente. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. E para esta conversa, nós recebemos a Dércia Rita, que é psicóloga, que é cristã e vai ajudar-nos a entender melhor como associar a fé e a psicologia. Dércia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Estamos muito felizes em tê-la conosco hoje. Olá, muito obrigada. Eu que me sinto honrada por estar aqui a ter essa conversa sobre um tema que é tão sensível. Confesso que quando lançaste o convite para mim, congelei um pouco, porque, olha, será que não vai causar polêmicas, etc. Porque, de fato, é um tema mal percebido, é um tema que cria muitas discussões e etc. Então, espero que na minha participação nesse podcast eu possa conseguir ajudar a orientar mais ou menos como é que nós devemos entender a questão da fé e a psicologia, como é que essas coisas podem andar juntas, se é que podem andar juntas. Amém, amém. E tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados hoje através dessa conversa. E não tem como sair daqui sem entendermos nada. Não é possível. Amen. Não é possível. Então, antes mesmo de nós falarmos dessa questão da mente, da psicologia e da fé, nós queríamos saber quem é a Dércia. O que te motivou a escolher essa área? Ok. Essa pergunta, quem é a Dércia, é a pergunta que eu mais faço com os meus pacientes. Então, quando é lançada para mim, ficou, ok, agora é tua vez, provar do seu próprio veneno. Mas quem é a Dércia? Eu sou uma jovem comum, uma jovem que representa aquilo que é a realidade de muitos jovens moçambicanos, que vem de um contexto muito humilde, mas um lugar que, pela graça de Deus, foi recheado de muito amor. Sou filha mais velha, tenho 3 irmãs, a Naira, a Jéssica, nesse caso 3 comigo, Naira e a Jéssica. E cresci, na verdade, nasci no bairro de Ondade 7, que é próximo aos bairros de Xamanculo, Mafalala, então já deve imaginar como é que esses bairros funcionam. E muito cedo a minha mãe disse que, olha, eu não quero que as minhas filhas cresçam aqui, porque esse ambiente não é uma boa influência para elas. Eu não entendi naquela altura, eu tinha apenas 7 anos, nos mudamos para Ancobe. Famoso bairro de Ancobe. E isso em 2005. Lá não tinha corrente elétrica, não tínhamos água canalizada, tirávamos água do poço. E eu estava a viver no jardim onde tínhamos energia, tínhamos água, tudo ali acessível. Então nos mudamos para Ancobe, fui estudando lá em Ancobe, percorria distâncias muito longas para ir à escola, mas sempre fui muito incentivada pelos meus pais para continuar a estudar. Então, de vez em quando íamos para Ondade 7 para visitar a avó e etc., eu via que aqueles meus amiguinhos que iam comigo à escola, na escola primária, no caso, que era a escola primária de Ondade 7, desistiram de escola, outros começaram a fumar, as meninas começaram a namorar muito cedo, estão a ter uniões precoces, casamentos, gravidezes precoces, assim é que é. E eu me perguntava, mas por quê? Por que que ela mudou? Ela já não é tão ingênua, ela agora usa palavrões, o que está a acontecer com eles? Esses meus amigos estão com lábios pretos, estão todos malandros, aquilo que nós costumamos falar agora que são as coçanas. Eu procurava entender o que está a acontecer com eles e o que eu mais ouvi é, esses são malandros, não escutam ninguém, esses não prestam, etc. Então foi ao longo dessa minha jornada que eu fui procurando entender o que influencia uma pessoa a mudar de comportamento, a ter um comportamento desviante. Então sempre fui uma menina que refletia muito. Eu não via as coisas, simplesmente via, já está ali. Eu procurava entender o porquê, o que está por detrás. Então, tanto que as pessoas diziam para mim que eu era uma pessoa muito calada, de fato sou muito calada, e diziam que eu sou uma pessoa que pensa bastante, e isso foi desde a infância, porque eu não me conformava com as coisas, queria entender um pouco mais a fundo e se calhar como é que eu posso melhorar. Então, essa é a Dércia, uma menina muito curiosa, uma menina
que reflete bastante, uma menina que presta muita atenção nos detalhes, uma menina que encontrou Jesus nessa caminhada, tentar entender o mundo, tentar entender as pessoas, o porquê das coisas, encontrou a Jesus, esse Jesus deu-lhe mais clareza das coisas, melhores formas de interpretar, e pronto, acho que mais à frente podemos falar mais da minha jornada enquanto psicóloga. Uau! Então, como é que surgiu esta escolha, esse novo caminho que tu decidiste trilhar? Exato. Então, como eu estava aqui a referir, sempre fui muito introspectiva, sempre analisei, sempre prestei muita atenção aos detalhes. Eu não aguentava ver pessoas, por exemplo, a lutarem. Mas por que lutam? Ah, se provocam. Mas por que precisam lutar? Não podem conversar. Sempre fui esse tipo de criança. Mas se calhar por não ter algum acompanhamento mais específico sobre orientação vocacional, porque se eu tivesse alguém que tivesse esse olhar mais analítico na questão da orientação vocacional, qual é a coisa que naturalmente a pessoa faz muito cedo, eu teria entendido que meu caminho era a psicologia. Então, eu passei a 10ª classe e eu me destaquei como melhor estudante em química e desenho. Uau. Eu desenhava super bem, eu era super boa em química, tive melhores notas em química. Eu me recordo que a minha professora de química, a professora Ivone, gosto muito dela, a professora Ivone, ela disse, olha, tu tens que te formar em química, tu és muito boa, tu entendes naturalmente a química. Uau. Então, terminando a 10ª classe, decidi fazer o curso técnico profissional. Inicialmente, queria fazer engenharia civil, que é técnico de construção civil, mas tinha um amigo ali que disse, não, queres me imitar? Porque eu também quero fazer construção civil. Só que então vou fazer química, eu tenho uma outra área que eu sei fazer muito bem. Então, me formei em química, estava ali em laboratórios, eu amava a produção de sabão, produção de medicamentos, Uau. como é que se produzem algumas bebidas, eu amava. Mas eu entendia que na parte técnica eu faço isso muito bem, gosto, mas parece que não conecta com a minha essência, porque lá é muito matemático, é muito coisa muito racional, uma coisa muito direta, mas eu queria entender o mais. Eu refletia muito sobre o mundo, refletia muito sobre as pessoas, sobre os comportamentos das pessoas, inclusive quem sou eu? E lá na química você não tem espaço, quem sou eu? O que é que eu gosto? Não, você é engenheira, se posiciona, vamos trabalhar, né? Exatamente. Lá é muito prático, é muito frio, é muito exato. Então, estava muito bem na área técnica, mas na área pessoal eu ainda não tinha me encontrado naquele lugar. E foi nessa altura, já no 3º ano, que eu encontrei a Jesus. Uau! Eu encontrei a Jesus no 3º ano, até estou a ficar aqui arrepiada. Foi num processo de um pastor, não me recordo agora do nome, ele passou da minha casa, lá em Kobe, na casa dos meus pais, temos a primeira casa e tem a rua, depois tem um outro terreno que lá tinha uma esplanada e tal, que eles tinham construído para fazer um empreendimento, mas já não estava a funcionar. Ele passou de casa e disse, olha, me interessei por esse lugar, eu quero abrir na minha igreja. Meus pais, na altura, não estavam muito bem financeiramente. Ok, eles não gostavam muito de entregar aquele lugar para a igreja, casa... questão que acho que já Sim. imaginamos. Então, eles acabaram entregando para a igreja. Acredita, naquela igreja ninguém entrava, ninguém ia para lá, ele fazia toda a publicidade, entregava panfletos. Na altura não usávamos muito redes sociais para promover, era mesmo panfletos, era mesmo fazer, como é que se chama aqueles movimentos grandes de... Cruzadas. Cruzadas, né? Era fazer cruzadas, mas ninguém aderia àquela igreja. Tanto que hoje eu entendo que Jesus, o Deus, mandou aquele jovem exatamente para a minha casa, não era para abrir a igreja. Então ele olhava para mim e dizia, sabes, eu vejo muita luz em ti, eu vejo muito Jesus, tu não és uma pessoa que reflete muito, tu não gostas de entender a razão das coisas, tu não és uma pessoa que reflete muito naquilo que é a tua identidade, tu não estás muito preocupada com isso, tu não ficas muito preocupada porque que as pessoas se desviam. Ele começou a falar de tudo que eu pensava e na altura eu era católica, né? Cresci como católica, fui batizada e estava para ser crismada. Eu disse sim. Eles, inclusive, tu tens sonhos que depois acontecem. Tu a mentir. Disse sim, realmente. Então, Deus te chamou para ser profetisa, para ser mensageira de boas novas. Tu foste levantada para ser a primeira pessoa que vai trazer a palavra para esta tua casa, porque nós não éramos salvos na altura, ali em casa. Tu tens de trazer a verdade para a tua família e através de ti a tua família vai conhecer o caminho certo, que é o caminho da cruz. Eu não entendia aquilo, mas fazia tanto sentido. E eu me recordo que, enquanto católica, eu dizia que
os outros cristãos, os protestantes, então, são estranhos. Eles estão sempre com Bíblia aqui, não gostam de estudar, parece que não pensam em outra coisa, só pensam em falar Bíblia, são estranhos, eu não quero ser aquilo, não me identifico com aquilo, né? Então, aquilo fazia muito sentido, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de me tornar aquela pessoa que eu via dos outros cristãos. Então, ele ia falando aquilo, ele ia orando comigo, e a minha primeira Bíblia evangélica, ele que me deu. Então, comecei a abrir a Bíblia, meditar na Bíblia, etc. E eu estava a terminar o curso, como eu disse, era a hora de eu começar a escolher agora no ensino superior o que é que eu quero fazer. Se vou continuar com a química, ou vou migrar para uma outra área. Então, enquanto eu estudava sobre Jesus, enquanto eu lia, enquanto eu orava, logo fui batizada pelo Espírito Santo, nasceu mesmo uma vontade fervorosa de ajudar as pessoas, de conhecer as pessoas, de acolher as pessoas, não apontar o dedo, não, esse aqui começou a fumar porque é malandro, não, porque o que ele levou para aquele lugar, que dor essa pessoa tem, se calhar quer preencher com a droga. Então comecei a ter essa questão mais fervorosa dentro de mim, comecei a pesquisar sobre cursos, e Jesus me levou a querer fazer o curso de teologia, mal me converti, logo entrei para o curso de teologia para aprender mais sobre Jesus, não numa perspectiva religiosa, que uma igreja vai me ensinar, quero entender efetivamente a Bíblia de forma imparcial. Eu ia estudando sobre isso, eu ia me conhecendo, ia interagindo com Deus. Foi quando pensei em psicologia. Falei para os meus pais, acho que eu quero fazer psicologia. Quis trabalhar com malucos. Você é engenheira. Você é engenheira, etc. Aquilo tem muito dinheiro, estás num bom caminho. Agora quis trabalhar com malucos. Isso nem tem mercado. Aqui em Moçambique, eu de fato tinha esse medo de não ter mercado. Mas os meus pais sempre foram aqueles de, embora não concordassem, sempre deixaram nos testar. Não concordamos, achamos que não vai dar certo, nossos conselhos são esses, mas tu achas que queres testar? Testa. Meus pais sempre foram assim até então. Então me deixaram testar. Entrei no curso de psicologia, enquanto fazia teologia ao mesmo tempo. Então eu ia conjugando as coisas, ia caminhando com as duas coisas. E eu entendi que através da psicologia eu posso levar o amor às pessoas. Então foi nesse processo de encontro com a minha própria essência, de conhecer a Jesus, para ele afirmar a minha identidade, aquilo que é a minha vocação, que comecei a fazer curso de psicologia. Uau. Esse é um testemunho tão nice que tu partilhaste agora, porque não é só porque, enfim, mas porque surgiu um desejo no teu coração. O Espírito Santo colocou esse desejo de fazer alguma coisa a mais por estas pessoas que talvez nós outros não conseguimos pensar, né, na outra pessoa. Então, é um testemunho muito, muito impactante. Eu fico arrepiada sempre que falo nisso, porque eu digo, olha, esse trabalho que eu estou a fazer, Deus é que me mandou fazer. É realmente Deus que me mandou fazer. Lembro-me que até no início, quando comecei a trabalhar, eu não cobrava nada. De verdade, porque... E mesmo agora, quando recebo pacientes que não têm capacidade de pagar, eu atendo. Eu atendo, porque eu sei que Deus é que colocou esse talento nas minhas mãos para poder acolher as pessoas. Uau, glória a Deus por isso. Tu acabaste tocando num ponto muito interessante, que é sobre ser psicóloga é para tratar malucos. Né? Então vamos pegar essa deixa e falar um pouco sobre isso. Como é que achas que a sociedade vê essa questão da psicologia, né? Não só a sociedade no geral, mas como a igreja, os cristãos. Porque como tu disseste, muita gente tem essa mentalidade de que o psicólogo só trata malucos, ou ir a um psicólogo é para pessoas que não estão bem. Então acabamos colocando essa esfera ou essa área dentro de um tabu. Como é que tu tens lidado com essa questão? Hoje em dia já não tem sido algo que me preocupa, porque até na minha monografia eu procurei estudar um pouco mais sobre isso. O tema da minha monografia foi a análise da influência do meio sociocultural para aderência ou não de tratamentos psicoterapêuticos. E o contexto cultural que eu usei para analisar isso foi Moçambique, que foi a base, e eu queria comparar com outros contextos socioculturais. Então, aqui em Moçambique, nós entendemos que a psicologia é para malucos primeiro, depois entendemos que a psicologia é para branco, não é para negro, não é para nós. E isso tem uma explicação histórica. Nossos antepassados, como é que tratavam questões emocionais e etc. Iam para a palhota, iam consultar o antepassado. Por que é que nós estamos assim? O que é que está a acontecer? Se calhar o nosso avô lá que perdoou a vida não está satisfeito com alguma coisa. Depois foram evoluindo, começou a entrar a igreja, etc.
tudo tratavam através da igreja. Não estás bem, então tens que orar um bocadinho mais, tens que fazer penitências, tens que fazer não sei o quê. Depois da igreja e tal, começamos a aceitar um pouco a psicologia, mais para quem está maluco para ir internar. E foi nessa altura até que a psicologia começou a nascer. E a psicologia, quando nasceu, foi um pouco agressiva, né? Porque os que estavam transtornados emocionalmente ou psicologicamente estavam num estado de psicose, que chamamos de maluco, estavam fora da sua consciência, eram trancados, eram amarrados, eram torturados, passavam por procedimentos um bocadinho agressivos. Então se entendeu que o psicólogo é para maluco, porque foi assim como a psicologia também foi iniciando, a nossa história também foi acompanhando. Então, eu dizia que já não vejo isso como uma preocupação, só vejo como um desafio, porque eu posso não ter vivido naquele tempo em que se estás doente emocionalmente vais ao curandeiro, mas eu tenho uma ancestralidade, tem alguma coisa que está dentro de mim que eu de alguma forma aprendi dos meus pais, da cultura, de forma muito indireta, que coloca uma crença lá no fundo de que isso aqui é espiritual, ou trata com curandeiro para quem não é cristão, ou isso aqui, agora que eu já entendo que curandeiro não é bom, só devo tratar com a igreja. Já fica uma crença dentro de nós, é a nossa identidade, é a nossa cultura que nos levou para esse lado. Então agora é um trabalho para desmistificar uma coisa que foi enraizada durante muito tempo, aprendemos com nossos avós, etc. A igreja, quem sabe que vai se modernizando, vai se abrindo, vai entendendo um pouco, mas mesmo as igrejas que nós frequentamos, que são um pouco mais à vontade, etc., ainda são criticadas. Sim. São muito criticadas. Então, é uma questão mesmo cultural. Temos que nos abrir agora para entender que não é só sobre aquilo ali que nós temos acesso, a que aprendemos na infância ou dos nossos antepassados. Existe um mundo todo, existem outras coisas que podemos englobar sem que seja um confronto ou problema como tal. Uau, eu achei isso muito interessante, porque tu trouxeste essas duas perspectivas, que é o que realmente nós vivemos e vemos dentro da nossa sociedade, principalmente a nossa. Então, irmãos, psicologia não é só para brancos. Foi que a Dercy trouxe. É uma questão importante. Sim. E acho que com o passar do tempo, nós também começamos a perceber que as pessoas estão a passar por situações de alguma turbulência psicológica cada vez mais presente ou mais expressivas nesses últimos dias do que antes. Sim. Então, agora é muito mais necessário irmos. Antes também era, mas agora ficou muito evidente. Sim. Né? Naquela altura eu não estava lá, mas eu acredito que mesmo naquela altura tinham desafios emocionais, mas não tinham a mesma configuração. Porque aquilo que eu vou sofrer hoje tem muito a ver com o mundo atual em que eu vivo. Redes sociais, comparação, logo vou ter muita ansiedade. Naquela altura, se calhar, é o fato de eu estar numa comunidade muito fechada, quero sair, não me deixam sair da comunidade porque vai ser apedrejado também, dava-me ali algum peso. Ou os homens se tornavam muito machistas, agrediam as mulheres. É um problema emocional, mas como é que tratavam? Com o curandeiro, com os banhos, ou com, né? Usavam outros métodos. Hoje em dia nós usamos a psicologia. Amém. E olhando para esta vertente, se nós olharmos não só para a vertente social, cultural, mas olharmos também para esta questão da própria igreja, quais seriam estas consequências de não olharmos para a psicologia como uma ferramenta importante? O que é que para onde é que estamos a ir se nós não olharmos para isso dentro do nosso contexto, vendo um número crescente de pessoas que estão a precisar de uma ajuda, mas não estão a ter essa ajuda? O que é que vai acontecer se nós não entendermos que a psicologia faz parte de um processo de cura? Boa pergunta. Se calhar até antes de responder essa pergunta, para nós entendermos a gravidade, vou trazer alguns dados estatísticos. Não sei se vocês sabem, mas Moçambique ocupa o primeiro lugar a nível de África como o país com maior índice de suicídio. Provavelmente tu que estás a ver esse podcast conhece pelo menos uma pessoa na sua comunidade, no seu bairro, na sua família que cometeu suicídio. E as pessoas que mais cometem suicídio em Moçambique são jovens e adolescentes, dos 15 até os 25 anos de idade. São os que mais cometem suicídio. Então, estás a entender, de tantos países que nós temos aqui em África, Moçambique está em primeiro lugar. Nós morremos mais por transtornos emocionais. E o suicídio, a pessoa nunca tira a própria vida porque, por exemplo,
perdeu o emprego ou porque descobriu uma traição. Aquilo só foi a gota d'água. Já existia um transtorno emocional lá dentro, que aquilo fez com que tu não aguentasses mais e tirasse a tua própria vida. Então, para dizer que por falta de acompanhamento psicológico, ou por falta de autoconhecimento ou de gestão emocional, nós estamos a morrer. Os jovens estão a morrer. Os jovens estão a se drogar. Os jovens estão a se tornar profissionais que precisam muito de aprovação, de afirmação a todo momento para ir ao trabalho. Se eu não estou motivado, não vou trabalhar. Se eu não me sinto confortável, então não vou trabalhar. Porque estão muito sensíveis. E o que nós vamos esperar de uma sociedade em que os jovens estão tão sensíveis, qualquer coisinha os machuca, qualquer coisinha os faz parar de continuar a viver e etc. O que é que nós esperamos disso? Né? Então, a falta de acompanhamento psicológico, eu até não prefiro não usar muito o termo acompanhamento psicológico, mas autoconhecimento, gestão emocional, cura e etc. A falta dessa componente está a fazer com que nós tenhamos uma sociedade mais doente, mais desequilibrada, jovens que facilmente são influenciados para seguir qualquer outro caminho, mesmo até existem infelizmente algumas igrejas que levam os jovens para um caminho que não é muito saudável. Sim. Infelizmente existe. Estamos a falar aqui de religiões, etc. Não estamos a falar do Cristo ou cristianismo como tal. Existem organizações religiosas que levam os jovens para um caminho que não é certo. Então, se o jovem não se conhece, não consegue gerir a si mesmo, facilmente se deixa influenciar. É o que Paulo dizia também, que analisem tudo para que esses não vos levem para caminhos, etc. Ele falava isso, Paulo. Então, se eu não sei me posicionar, não sei quem eu sou, não sei me afirmar, não sei o que eu quero, não sei estabelecer limites, não sei definir o que é bom, o que é mau, não sei parar, estudar a Bíblia, entender a Bíblia, depois aceitar aquilo como uma verdade e me posicionar naquilo, facilmente eu vou cair, facilmente vou me perder. Então, acho que os perigos são mesmo esses: altos índices de suicídio, altos índices de consumo de substâncias psicoativas, altos índices de jovens desmotivados, sensíveis, doentes, que facilmente se influenciam por qualquer coisa, se perdem facilmente. Antes de entrar até no outro ponto, enquanto falavas sobre o suicídio, veio-me algo em mente que tratamos numa destas vezes, né, do podcast, quando falamos da série de solteirice, sobre a questão de nós menosprezarmos a parte emocional do homem, né? Por nós mulheres sermos mais sensíveis. Então, antes mesmo de saltarmos para outro ponto, eu queria que falasses um pouco sobre isso, porque é sobre a nossa mente. Então, existe essa questão de o homem tem que ser duro, o homem não pode chorar, o homem não pode ser mais sensível. Realmente o homem é homem, mas como entender, como todos nós, não só as mulheres, mas todos nós como sociedade precisamos entender o fato do homem ser um ser humano. Exatamente. Também com uma mente. Exatamente. É algo cultural, mais uma vez. É a cultura que fez os homens estarem como estão agora. Porque nós vivemos de uma sociedade, dependendo das regiões do país e tal, vivemos de uma sociedade patriarcal. Em que o homem é aquele da última palavra, em que o homem tinha uma postura de machismo mesmo, uma postura de nunca deve mostrar fraqueza, de nunca deve ceder para alguma dor e etc. O homem tem que ser duro. E os nossos avós já vêm nos ensinando assim. Os nossos avós já vêm dizendo: olha, você homem não deve ficar aqui a brincar com as tuas irmãs, você deve estar aqui a controlar e ver o que é que está bom, o que é que não está bom. Então, eles foram colocados numa caixa, por causa da cultura, a nossa educação, que hoje em dia é assustador para eles sair dessa caixa. Porque sair da caixa é não ser homem suficiente, é ser homem fraco e etc. Mas temos de lembrar que o ser humano, enquanto ser humano, ele é vulnerável. Nós somos seres humanos porque nós temos vulnerabilidades, temos dores. E é até nessa vulnerabilidade que nós vamos encontrar o complemento em Jesus. Jesus é quem vem complementar a nossa vulnerabilidade. No dia em que eu me sentir autossuficiente, toda poderosa, etc., Jesus não vai ter espaço na minha vida. Então, quanto homem, enquanto mulher, precisam reconhecer essa vulnerabilidade, essa fraqueza humana que nós temos, e por essa razão precisamos de Deus. O homem, sim, tem uma posição muito importante na família, porque ele é a segurança, tanto que se o homem começa a chorar muito em casa, fica doente, toda a família vai ficar balançada. Sim. Mas é importante haver uma
comunicação entre os casais, se for um casamento, entre os casais, de modo que eu saiba que, olha, hoje o meu marido passou por um desafio no trabalho, então ele pode estar para baixo. Estar para baixo não é porque ele deixou de ser homem ou é menos homem. Está para baixo porque é uma pessoa. Então, vou lá lhe dar uma força. Então, enquanto eu dou força lá ao meu marido, ele vai entendendo que, é normal estar fraco, é normal sentir-se assim. E falaste aqui muito bem dos homens. Os homens são os que mais cometem suicídio. Quando nós falamos dessas estatísticas todas, são os homens que mais se matam, porque eles não têm onde abrir o coração, gritar, falar, têm sempre manter uma postura fria, enquanto por dentro estão a morrer. Então, eu acho que é muito sobre isso. Nós, a sociedade, aos poucos, vamos criando espaços para que os homens vão falando. Eu, se eu tenho um irmão, dizer ao meu irmão, é normal sentir dor, é normal sentir-se incapaz, é normal sentir-se para baixo, é normal chorar. É super normal. Isso não quer dizer que tu deixes de ser forte. Quer dizer que tu estás a te tornar um ser humano. Porque quando o homem reprime essa dor, essas emoções todas dolorosas, ele começa a projetar através da agressividade. Os homens que cometem feminicídios, etc., são questões internas mal geridas. São os conflitos que eles têm dentro de si. São os barulhos que estão na sua mente que não conseguem gerir ou não conseguem tirar para fora por causa da sociedade que lhes trancou e projetam na mulher, batem na mulher, humilham a mulher, humilham os filhos, tornam-se pais duros e rígidos. Então, toda essa postura vem matar a sociedade no final do dia. E acho que é uma questão importante sempre de se falar porque é necessário. Por acaso também eu tinha lido um artigo que falava sobre o número do suicídio dos homens, que às vezes, estatisticamente, não é demonstrada dentro das televisões ou nos jornais, mas tem muitos homens que estão a tirar a sua própria vida e nós achamos, como tu disseste, que talvez é porque lhe traíram, mas é muita coisa que foi acumulada ao longo do tempo e naquele momento já não havia uma outra alternativa dentro da cabeça da pessoa, senão tirar a sua própria vida. E questões emocionais, Neima, não são coisas que você vai guardar dentro de si, não gerir e depois não acontece nada, esconder lá debaixo do tapete, não é verdade. Se tu não prestas atenção através de conversa, falar sobre aquilo, ou buscar ajuda terapêutica, etc., aquelas emoções, aqueles traumas vão arranjar outra forma de sair, de se manifestar. Daí que eu falava primeiramente da projeção, agressividade. De repente essa pessoa é agressiva, fala alto, insulta, ou está muito fechada. São aquelas emoções que estão a querer sair de outros lados, porque tu não estás a querer falar, abrir e tratar esse assunto. Ou pode começar a ter doenças físicas. Estou sempre com dor de cabeça, estou sempre cansado, estou sempre com gastrite. A gastrite muitas vezes é emocional. Estou sempre com gastrite. De repente estou a desenvolver cancros. Cancros também têm muita ligação, uma ligação bem direta mesmo com questões emocionais, porque a questão emocional vai descarregar no corpo e o cancro são células mortas. Então, se a minha mente não está boa, as minhas emoções não estão boas, isso é descarregado no meu corpo, no meu corpo vai ser atacado através das células, as células morrem e desenvolvem um nódulo, que é o cancro. Então, todos os problemas emocionais que tu tens, as dúvidas, as confusões, os traumas que tu estás a te negar a tratar, a prestar atenção nisso, a conjugar toda essa questão, vai arranjar uma outra forma de sair. E vai ser mau. Vai ser doloroso, vai te expor ou até pode descompensar, ficar maluco de uma vez por todas. Então é muito importante nós termos atenção a estas coisas. E olhando mais para a questão da fé, como é que tu usas a tua fé, os conhecimentos que tu tens para tratar as pessoas ou para cuidar das pessoas? Porque é muito interessante como Jesus nos dá dons e talentos, mas vão muito além do que nós podemos imaginar, né? Eu queria saber como é que tu associas isso e se tiveres um testemunho para compartilhar, né? De algo que aconteceu de uma forma que tu percebes que foi o Espírito Santo que atuou, mas de uma forma sobrenatural. Amém. Assim, como é que eu conjugo a fé com o meu trabalho? Isso é como em todas as áreas de trabalho, na verdade. Se eu sou médica, por exemplo, eu entendo que esse medicamento aqui é certeiro para tratar essa doença, mas não é simplesmente o medicamento que vai gerar cura. É Deus que vai gerar a própria cura. Tanto que nós lançamos a semente na terra,
mas nós não temos como garantir aquele sistema todo da terra, não temos como garantir que vai fazer germinar aquela semente. Deus é quem faz germinar. Isso também está na Bíblia, que nós lançamos a semente, mas Ele é quem faz a coisa brotar. Então, eu lanço a semente na pessoa de equilíbrio, de falar, olha, tu neste momento és uma pessoa agressiva, ou as pessoas dizem que tu és uma pessoa complicada porque tu encontraste uma forma de sobreviver. Tu encontraste um escudo para poder garantir que tu permaneces vivo aqui na Terra. Por quê? Porque tiveste traumas na tua infância, por exemplo, se calhar foste muito agredida, foste negligenciada. Então, o teu corpo disse, olha, para não sentirmos mais essa dor que sentimos na infância por causa da negligência, da agressão, etc, etc, temos de ser duros, para as pessoas não nos acusarem mais. Então, tu usaste essa máscara para poder sobreviver, mas agora entenda que não precisas. Podes tirar. Aquela Neima da infância que era negligenciada já não é mesmo a Neima adulta. A Neima adulta agora consegue se posicionar, consegue falar, pode conseguir negociar as coisas. Não precisas continuar a sofrer coisas da tua infância. Então, eu começo a te dar visibilidade como é que a tua mente está a funcionar. Por que que estás a ter um determinado comportamento? Por que que tu fazes determinadas escolhas que te prejudicam? Tu dizes, olha, eu sei que isso é mau, mas mesmo assim estou a fazer. Eu sei que cigarro é mau, mas mesmo assim estou a fazer. Eu te ajudo a entender de onde é que isso começou, por onde é que isso nasceu, como é que isso está estruturado, o sistema de recompensas, etc. na tua mente. E eu depois oro a Deus que Ele vai garantir que aquela palavra que eu lancei nele vai fazer efeito para organizar a mente da própria pessoa. Não é muito numa perspectiva de salvação, porque existe aqui algo que é um bocadinho desconfortável, mas também faz sentido. Nós, enquanto psicólogos, na sala de atendimento, não somos permitidos falar das nossas próprias crenças. Só se o paciente, tanto que é uma das primeiras perguntas que nós fazemos, professa alguma religião? Sim. Qual religião? Cristã. Boa. Então, vou metendo a Bíblia em alguns momentos. Tu, como cristã, sabes que gosta de Jesus, Jesus é assim. Achas que isso faz sentido tu viveres enquanto filha de Deus? Por que é que estás a te permitir viver isso? Então, eu vou ajudar a pessoa a analisar, oro para que Deus faça com que a pessoa entenda. Se a pessoa mostrar que acredita em Deus ou mostrar um desejo em acreditar em Deus e etc., eu vou metendo isso. Então, nunca é de forma direta de vamos orar, deixar-te ajudar a te mostrar um bom caminho, não. Numa perspectiva de organizar a ele se entender, pensar da melhor forma. E eu acho que isso até é, de alguma forma, bíblico, porque até a própria palavra diz, sede sóbrios. Sejam coerentes, e é o que nós ensinamos, a ser sóbrio, ser coerente, não se deixar levar pelos seus próprios encantos ou desejos, etc. A Bíblia também diz que nós não somos tentados senão por nós mesmos, porque nossos desejos estavam lá dentro. O diabo não vem com uma coisa de fora que nunca esteve no nosso radar, não, ele vem nos atacar com algo que já estava ali dentro. Então é importante que tu saibas o que é que está aí dentro, que se calhar o diabo, se o paciente é cristão, o diabo pode usar isso para te influenciar, te levar para um outro caminho. O que está aí dentro é uma crença que foi estabelecida na tua infância, sobre quem tu és, sobre o que é que tu mereces, sobre o que traz azar, a superstição. Existem jovens supersticiosos que, olha, se hoje o meu colega falou assim, provavelmente é porque, né? Então, eu te ajudo a entender que, olha, essa superstição aqui pode ser um perigo para ti no futuro, porque o diabo pode vir a usar isso para engrandecer e tu te tornares uma pessoa complicada, difícil de se relacionar. Então, é muito sobre isso. No que diz respeito a um testemunho, estou a trabalhar agora com um jovem, ele é adicto. Ele consome cannabis e tabaco. Ele começou a fumar aos 14 anos, aquela coisa de curiosidade, etc. E agora está com 25 anos de idade. Ele chegou até nós dizendo que sente que a droga já está mesmo a destruir a sua vida. As pessoas à sua volta dizem que ele está a descompensar, embora ele não entenda, porque muitas vezes quando as pessoas começam a descompensar, não entendem, né? É uma psicose. Então, ele diz que está preocupado com essas falas, etc. Fizemos uma primeira consulta, onde procurei entender da sua história familiar, a estrutura familiar, e eu vi que a estrutura familiar é muito desorganizada, teve muitos conflitos na sua infância. Então, já entendemos que se calhar encontrou nos amiguinhos um lugar de acolhimento. Se é um lugar de acolhimento, o que os amiguinhos dizem que devem fazer, ele vai fazer. Então, é a questão da paternidade,
Nós falamos aqui em Jesus, não encontrou um lugar de acolhimento, um lugar de amor e etc. Que entendeu que a droga se calhar seria esse acolhimento. Então, ontem fizemos a nossa segunda sessão e literalmente a sessão de ontem foi sem usar, tipo, a Bíblia diz, mas foi transmitir conhecimentos que são bíblicos. Amém. Olha, Neima, quais é que são os teus valores? Pai, eu acredito no respeito, eu acredito no amor, eu acredito que nós devemos ser pessoas que vão contribuir positivamente para a sociedade, eu acredito que devo ser um bom marido no futuro, eu acredito que devo ser um bom filho, um bom irmão, e etc, etc. Eu acredito que não devo cometer crimes, etc. Ok, neste momento, os teus valores estão a ser ignorados por causa do teu desejo carnal. Nós todos os dias temos uma luta entre a carne e o espírito. Até usei esse termo, podia dizer o espírito ou nossos valores, se quisermos usar termos mais técnicos. Temos uma luta sempre entre nossa carne e nossa carne. Quer droga, quer álcool, quer se relacionar de forma descontrolada, gosta disso. Mas existe um outro lado do teu ser, que são as tuas crenças, os teus valores, os teus ideais, que vamos chamar agora de espírito ou paciente, que é o teu espírito. Então, tu não deves estar num lugar de agora vou satisfazer a 100% a minha carne e eu satisfazer 100% a minha carne, estou a desobedecer, estou a ofender o meu espírito, os meus valores. Não deves fazer isso. Esses dois devem estar harmonizados. No momento que eu estou a agradar os meus valores, a minha carne não fica ofendida. No momento que eu estou a agradar a minha carne, o meu espírito, os meus valores não ficam ofendidos. Tens que procurar fazer um equilíbrio entre essas duas coisas. Ele realmente... É por essa razão que hoje eu não me sinto bem, sinto-me deprimido, porque eu estou a ignorar os meus valores. Estou a ignorar a minha espiritualidade. Mas não metemos Jesus. Não metemos essa palavra. Só falamos porque, enquanto seres humanos, temos realmente esse lado de quais é que são as coisas que eu valorizo, o que é mesmo importante, e temos a nossa própria carne. E essas coisas que eu valorizo, importante, esse lado humano, é lá onde há o espírito, onde está o espírito, aquele ser superior à nossa própria carne, é lá onde está isso. E ele estava a ignorar essa parte. Tanto que no final da sessão ele comentou que tem um amigo que está nessa jornada também de deixar de fumar e etc. Ele encontrou uma igreja, por acaso a igreja é a Assembleia, perguntei qual é a igreja, eu disse, boa, você acha que faz sentido? Faz, eu te incentivo. A fé é um pilar que vai te ajudar nisso, porque vais encontrar um grupo de pessoas que fala de coisas positivas, que vão alimentar e vão suportar os teus valores que estavam agora muito para baixo. Então vá para a igreja. Se tu precisares que eu te recomendo uma igreja que eu acho que é mais saudável, etc. Estou aqui, fala comigo. Então, se calhar esse é o maior testemunho que eu posso trazer agora. Uau, isso é tão interessante porque eu acho que é um dos aspectos muito difíceis de trabalhar com pessoas que estão nas drogas, porque tem essa dificuldade. Há estágios que são muito difíceis de sair. Então, trabalhar com essas pessoas e olhar para essas pessoas com amor, não da forma como, no geral, elas são olhadas, eu acho que ajuda muito a levá-los para um caminho certo. Agora, olhando por uma perspectiva um pouco mais, vamos dizer, dentro do corpo de Cristo ou da igreja, com certeza tu já ouviste frases, termos ou atribuições, vamos dizer, espirituais a coisas emocionais. Então, queria só que falássemos um bocadinho sobre a questão de quando é que realmente é uma batalha espiritual e quando é que é algo emocional. Porque às vezes nós tratamos coisas emocionais como coisas espirituais. Existem coisas espirituais, mas existem coisas emocionais. E dentro da igreja, só para nós listarmos algumas coisas para as pessoas terem noção, quais são as coisas que tu já percebeste que são tratadas como negligenciadas neste caso, como batalha espiritual, mas não é uma batalha espiritual. Algumas situações, seja de depressão ou qualquer outro tipo, vamos dizer, não sei se nós chamamos de distúrbios, sim, transtornos, que são colocados numa esfera de é Satanás, é o inimigo, é feitiçaria, mas talvez não seja isso. Quais são estas experiências que tu já tiveste dentro da igreja ou tu já ouviste? Uau! Boa pergunta, Neymar. Assim, dentro daquilo que é o corpo de Cristo, vou começar talvez por aí, por dizer que em psicologia existem sim
transtornos que nós trabalhamos com eles, e quando nós começamos a mapear a estrutura, como é que esse transtorno foi formado, nós mapeamos todas as esferas do ser dessa pessoa. Religião, família, comunidade, e etc, etc. Então, é nesse processo de mapear a parte espiritual da pessoa, o ser da pessoa, a história familiar, hábitos que a família daquela pessoa tinha, se são curandeiros, eles fazem rezas de não sei o quê. É um dado muito importante. E quando a pessoa está comigo em terapia, eu vou avaliar. E depois vou avaliar as crenças dessa pessoa. O que é que essa pessoa pensa sobre o que está a acontecer com ela? Qual é a interpretação que ela tem sobre isso? Ela entende que é porque existe, eu não acredito muito, mas existe a possibilidade de eu estar a ser feitiçada. Existe a possibilidade de eu estar debaixo de uma opressão. E outro dado muito importante. Depois, como é que esse mesmo transtorno está a se manifestar? Esse transtorno está a se manifestar numa perspectiva de ainda que ela aplique todas as ferramentas, todas as técnicas que nós vamos passando, essa coisa aqui continua a predominar muito forte. Né? Então, é aí onde eu consigo ter uma leitura de quando é que é uma coisa espiritual ou não, por causa desses todos os fatores que estão aqui à volta. Estamos a falar aqui de um paciente que tem um histórico familiar de uso de não sei o quê, tem um histórico familiar. Uma coisa que é muito importante dentro da igreja, saber, antes de aceitarem Jesus, o que é que vocês faziam. Se calhar consagrações que tu passaste, eu avalio isso também em psicologia. Então, com base nisso e a maneira como a doença está a se manifestar, consigo entender se é literalmente uma coisa emocional ou tem uma parte espiritual. Só para dar um exemplo, tem uma paciente, ela é de Quilimane. Ela vem de uma família em que eles vêm passando por mortes consecutivas da família. Primeiro morreu a irmã, depois o irmão. Acho que foram esses dois que morreram, para além da avó e por aí em diante. E da vez que morreu esse irmão, que por acaso morreu nas mãos dela, o avô paterno foi para a casa dela e disse: eu é que estou a matar essas pessoas, porque eu fiz um pacto lá há muito tempo e agora tenho que pagar o preço. Pagar o preço tem que ser com sangue. Então, é por essa razão que os teus filhos estão a morrer, porque entendo que são as pessoas mais fáceis que eu posso entregar. Diz que o avô foi dizer isso, naturalmente. Não sei o que aconteceu com ele, decidiu ir confessar isso. Talvez foi numa perspectiva de desculpa, a pessoa ajuda por causa de uma coisa que eu fiz no passado. Então, quando ela me falou disso, depois comecei a avaliar as crenças dela. Ela é muito supersticiosa, no sentido de ter muito medo do que o diabo pode fazer na vida dela. Está agora no casamento, ela é casada oficialmente, não está conseguindo conceber. Quando vai ao médico, dizem que é isso, quando o outro médico diz que é aquilo. Então, aí eu já consigo perceber que é muito mais do que uma questão emocional. Existe uma opressão espiritual. Então, é que eu perguntei: vais à igreja? Nós acreditamos que aqui vamos te ajudar a entender melhor o que está acontecendo contigo, mas é muito importante buscar o apoio da igreja. Vá à igreja, ore, pegue na Bíblia e etc. Nós fazemos isso. Agora, a psicologia, mesmo assim, ainda que seja uma coisa muito espiritual, tem papel. Tem papel no sentido de te dar lucidez do que está a acontecer. Porque quando a pessoa está sob opressão, está confusa, está no escuro, não entende nada. Então, nós aqui na psicologia vamos pegar: olha, tu neste momento não estás a conseguir dormir porque achas que há de vir alguma coisa a te atacar. Tens que entender que essa tal coisa é espiritual. Se tu acreditas em Deus está ali a cuidar de ti. Eu ajudo a pessoa a levar aquilo, ajudo a pessoa a entender aquilo. Tens que entender que essa questão aqui só tem força se tu acreditares. Se tu focares a tua atenção. Então, quanto mais tu focares a tua atenção nisto, vai ter mesmo poder sobre ti. Essa coisa vai crescer, vai ganhar mais folhas. Então, é aí onde a psicologia entra. Dentro da igreja, o que eu tenho observado, existem pessoas que têm transtornos emocionais, que é, por exemplo, tem uma depressão. A pessoa é muito deprimida. A igreja não abre o espaço de primeiro sentar com a pessoa e entender essa toda a estrutura que nós fazemos em psicologia, né? O líder deve sentar com a pessoa. Estás com depressão? Fala um pouco mais de ti.
Qual é a tua história familiar? De onde é que tu vês? Quais é que são os traumas que tu já viveste? Quais é que são os eventos da tua vida? Então, enquanto eu converso com aquela pessoa, o Espírito Santo vai te orientar e dizer, olha, essa aqui precisa de um pouco de terapia e vamos orar. Terapia para quê? Para organizar os pensamentos dela. E depois de organizar os pensamentos dela, vai receber mais facilmente a salvação. Não que dependa da organização de pensamentos, mas vai ter um papel muito importante no processo de salvação. Mas normalmente o que as igrejas fazem, está com depressão, vamos orar, ore mais, faça jejum e etc. Mas aquela depressão tem algo espiritual, entretanto tem algo da maneira como eu penso, da maneira como eu interpreto a vida, por aí em diante. Não sei se responde. Faz muito sentido. E podemos considerar também estes casos que nós vemos agora de muitas pessoas com burnout, mesmo dentro da igreja. Falaste um bocadinho disso no início, sobre como às vezes a igreja acaba sendo uma influência negativa também no psicólogo, no psicológico. Sim, porque acontece muito isso. Nós, em vez de sermos um lugar de refrigério, de restauração, e até podemos ser por um tempo, mas nos tornamos também um lugar de opressão psicológica ou mental. Então, como é que avalias isso e como é que nós podemos mudar essa situação? Vamos começar por entender que a igreja é a união de pessoas, né, que acreditam todas em Jesus. Então, se são pessoas que têm defeitos, são pessoas que não vão conseguir, se calhar, gerir a coisa da melhor forma, ou vão se focar muito mais na área espiritual, não se focar na área humana. Então, eu, enquanto um membro da igreja, é que devo entender isso. Que, olha, eu é que vou precisar me posicionar quando quando não é, também não é. Tem a questão aqui de honrar os nossos senhores na fé e etc, etc. Daí que eu vou fazer isso em comunicação e etc, etc. Mas e se eu entender que a minha liderança, se calhar, está a trabalhar contra esse meu processo de cuidar de mim também, estabelecer limites, por aí vai, vou me lembrar que a salvação vem de Jesus. Não vem assim, necessariamente só da igreja, mas a salvação vem de Jesus. E Jesus conhece o meu coração, conhece as minhas intenções. E isso tem muito a ver com uma experiência que eu tive. Quando eu comecei a me converter, os meus pais ainda não entendiam muito bem, ficaram assustados, porque eu começava a falar em línguas de madrugada e eles ficavam escandalizados com aquilo. E eu frequentava uma igreja na altura. Os meus pais me proibiram de frequentar aquela igreja. Tinha que voltar, tinha que fazer parte da igreja dela e por aí em diante. Me recordo que no início eu dizia, não, vou desobedecer aos meus pais porque eu quero Jesus é que é superior a eles, então é de ir mesmo assim, eu fugia. Mas foi depois, com o andar do tempo, eu disse, olha, Deus sabe do meu coração, da minha vontade ardente de andar com Ele, de estar naquela igreja, de estar em comunidade, etc. Mas se neste momento não consigo ir à igreja porque os meus pais não querem, não quer dizer que eu vou perder a salvação. No meu quarto eu posso encontrar a Jesus. Então, se eu estou na igreja, a minha liderança está a ir contra alguns valores, etc, etc. Vou estar naquele lugar, mas me protegendo, estabelecendo alguns limites, afastando-me, se calhar, de algumas coisas, sem deixar de honrar a eles, entendendo que a salvação há de vir de Deus. Achei uma coisa muito interessante, porque me lembrou algo que o missionário disse há tempos atrás, o poder de aprender a dizer não. Que acho que é uma das coisas que nós temos mais dificuldades, quando nós já não conseguimos fazer as coisas, quando estamos sobrecarregados. Então, não conseguimos colocar esse limite que tu estás a dizer e dizer, olha, eu gostaria de fazer mais, mas neste momento não tenho capacidade de fazer mais. Né? Nós estamos a dizer para vocês deixarem de servir, mas estamos a dizer de forma consciente, aprender a estabelecer os limites que não afetem o meu emocional, ou saber também que eu não estou bem emocionalmente neste momento para fazer estas coisas. Né? E como é que também podemos transformar a igreja num lugar seguro para expor as emoções? Eu acho que esse é um aspecto muito interessante. E também não só para os membros em geral, mas também para os líderes. Porque eu acho que tem esse outro tabu de os líderes também não podem expressar o emocional. Nem todos somos temos essa vertente de ser psicólogos. Alguns têm, mesmo não sendo psicólogos, têm um pouco mais de inclinação. Mas talvez a importância de termos pessoas dentro da igreja que trabalhem também com líderes nessa área. Exatamente. Precisamos lembrar que nós somos seres complexos,
Entender que somos seres humanos, somos pessoas. Estamos aqui congregados em nome de Cristo, mas não perdemos essa propriedade humana. E enquanto humanos precisamos de água, precisamos de comida, precisamos de terapia. Ou precisamos de escutar uns aos outros na perspectiva emocional. Não espiritualizar tudo. Existem, nessa parte de espiritualizar, eu posso me casar e até nas relações que eu tenho com meu marido espiritualizar. Posso já estar a cometer algum erro aqui, porque nem tudo é para ser espiritualizado. Tem um bispo americano que eu gosto muito, T.D. Jakes. Ele um dia deu uma pregação que pegou muito forte. Ele dizia, nós aqui, a natureza em si só, para cada ser, Deus deu um mecanismo de sobrevivência. Ao leão deu as garras, os dentes e a força. A serpente deu a capacidade de se esconder, se camuflar e apertar. E a nós deu a mente. É um presente que Deus nos deu. Nós não temos garras, não temos aqueles dentes, mas temos uma mente. E é através dessa mente que Deus quer que nós façamos assim. Eu estou em casa, preciso de uma mesa. Então, em vez de parar para orar por uma mesa, olhar à minha volta, tem aquela árvore. Se eu cortar aquela árvore, posso fazer uma mesa. Então, não é uma coisa espiritual, eu preciso de uma mesa. Então, fazer jejum e oração para ter uma mesa. Não, Deus já te deu a mente. Já te deu a inteligência. Tu deves usar para resolver algumas coisas que estão ao seu alcance. Existem orações, eu acredito que Deus não vai responder porque estás a querer jogar nele uma responsabilidade que é tua. Uma coisa que é mesmo tua. Então as igrejas precisam entender isso, que existem coisas que nós devemos responder. Se tu estás doente, não deves estar só a orar. Tu aí estás a tentar a Deus. Estou agora com problemas emocionais, não vou ficar só a orar. Também pode estar a tentar a Deus. Deus pode fazer milagres. Deus é capaz e é suficiente para fazer todas as coisas, mas existem coisas que tu tens que olhar, cortar a árvore, fazer a tua mesa e não ficar a orar. Então as igrejas, os líderes precisam entender a complexidade humana, não espiritualizar todas as coisas, entender que existem coisas que vamos ter que fazer com a inteligência e sabedoria humana que Deus nos deu. Amém. Amém. Achei isso muito interessante de buscar o equilíbrio dentro dessa esfera. Mas eu queria que tu partilhasses um pouco sobre, talvez, quais são as estratégias que nós podemos usar para diminuir este estigma que nós ainda temos na nossa sociedade, no nosso país, dentro da nossa igreja, e uma palavra de encorajamento para as pessoas que estão do outro lado, né, que talvez ainda tenham medo de tomar esse passo, fazer uma consulta, buscar saber sobre como podem ter ajuda, além de uma oração, além do jejum, como podem ser ouvidas. Exatamente. Eu talvez já começar por dizer que tu és um ser complexo, como estávamos a dizer anteriormente, tu tens uma mente. E essa mente é que te faz tomar certas decisões, fazer certas escolhas e que vai influenciar na maneira como tu vais viver. Então, se tu queres ter uma vida plena, precisas entender o funcionamento da tua mente. Como é que a minha mente funciona? O que é que constitui um gatilho para mim? Quais é que são as minhas fraquezas? Então, nós muitas vezes somos derrubados, caímos, etc., porque não conhecemos a nossa mente. Não sabemos como é que nós funcionamos. Não sabemos que existe gatilho, depois existe uma determinada reação. Não sabemos quais é que são as áreas que nós somos sensíveis e frágeis, precisamos prestar mais atenção. Só estamos a viver. Então, nos tornamos pessoas reativas, aconteceu qualquer coisa, já consigo ficar para baixo imediatamente. Então, é importante saberes como é que tu mesmo funcionas para conseguires dominar as escolhas que tu vais fazendo, não fazer escolhas com base nas circunstâncias. Então, conheça a sua mente, conheça a sua história, saiba quais é que são as áreas sensíveis do teu ser, da tua vida, saiba por que eu sou uma pessoa que tem muito receio de entrar no relacionamento. Por que eu tenho esse receio? Tenho esse receio porque eu cresci vendo casamentos disfuncionais, então acredito que casamento não é uma coisa boa. Então eu já sei disso, logo eu vou orar a Deus para me ajudar a libertar-me dessa questão. Então conheçam-se. E a outra pergunta qual era? Como é que nós podemos fazer para tentar diminuir este estigma? O estigma. Sim. Ok, sobre o estigma, só o simples fato de eu e a Neima estamos a conversar sobre isso,
pelo menos uma pessoa que há de ver esse podcast vai ter um desbloquear de alguma coisa. Então, em todos os lugares em que nós estivermos inseridos, vamos lá mostrar a nossa vulnerabilidade. Porque muitas vezes eu tenho receio de comentar que, olha, hoje eu sinto-me um pouco ansiosa, porque eu acho que a Neima é toda equilibrada, não sente nada, não sofre, está tudo organizado. Então, fico a pensar que eu é que sou a estranha. Tem algo anormal a acontecer comigo mesma. Então, se cada um de nós começar a falar sobre esse tema, mostrar a sua dor, mostrar a sua vulnerabilidade, de hoje eu estou aqui no trabalho, mas sinto-me um bocadinho desgastada, estou desmotivada. O meu amigo ali ao lado vai estar me dizer, olha, hoje eu sinto-me ansiosa porque discuti com o meu marido, por exemplo. Então, vamos nos tornar mais humanos, sermos as primeiras pessoas que vão trazer essa mudança dentro da igreja. Se nós estamos a liderar, vamos ser os primeiros a mostrar as nossas vulnerabilidades. O que conecta mais os humanos é a vulnerabilidade. Não é eu mostrar que eu sou um líder que sabe tudo, que está tudo orientado, que basta orar tudo. Não. Ontem eu orei por uma coisa, mas Deus não respondeu. Preciso mostrar isso aos meus liderandos. Preciso mostrar que, olha, hoje estou aqui a pregar, mas confesso que estou com o coração assim. Preciso mostrar isso aos meus crentes, aos meus liderandos, no caso. Então, eu acho que se nós começarmos a nos tornarmos mais humanos, mais sensíveis, mais abertos, tirarmos as máscaras, podemos começar a quebrar esse estigma, essa discriminação e vamos conseguir curar muitos traumas dentro da igreja. Porque terapia, às vezes, tu nem precisas ir ter com um psicólogo. Se eu estiver num círculo da igreja, estamos a falar de um tema e eu sinto-me à vontade para falar sobre a minha dor, depois de receber aquela força, aquela interpretação, etc., já consigo estar melhor. Então, se eu sinto que na igreja tem que ser a perfeita, que hora, que tem tudo bem, porque senão vão pensar que não estou a orar o suficiente, não estou a jejuar, eu não vou abrir isso. Eu também usar uma máscara e por dentro eu estou a morrer. Né? Então, acho que é mesmo sobre isso, vamos falar sobre isso. Vamos ser vulneráveis, porque a vulnerabilidade é ser humano. Quando nós estamos fracos, então somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se tivermos uma igreja que reconhece a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade até o nível emocional, vamos ter um Deus que se manifesta cada vez mais, aperfeiçoa cada vez mais a sua força e seu poder sobre nós. Talvez um dado muito importante que eu devo aqui deixar, uma coisa que faz confusão nas pessoas no que diz respeito à psicologia é porque hoje em dia na imagem existem muitas abordagens terapêuticas que eu reconheço que não são de Cristo. Que nós, enquanto cristãos, não devemos nos meter, que são as terapias holísticas. Terapias holísticas, esses do Reiki. O Reiki é aquele que posso não explicar tão bem, mas o Reiki, em linhas gerais, as pessoas passam por um treinamento, depois acreditam que tem algum poder nas mãos. Depois fazem alguma coisa. Por acaso eu já ouvi. Isso, porque aí tu estás a entender que tu tens um superpoder para curar outra pessoa. Vou colocar as minhas mãos sobre ti. Então, nós, enquanto cristãos, fazemos imposição de mãos, mas acreditamos que quem está a manifestar essa cura é o Espírito Santo. No Reiki, não. Eu tenho um poder que treinei, então esse poder vai curar, vai aliviar e por aí em diante. Aquela questão dos chakras, alinhamento dos chakras, a questão de alinhamento energético, isso já não é de Cristo. As terapias holísticas. Eu sou psicóloga da terapia cognitivo-comportamental, que é o que eu recomendo para aquele que é cristão. Terapia cognitivo-comportamental trabalha a maneira como funciona a minha cognição, meu sistema de pensamentos, como é que eu estou a pensar, como é que essa minha maneira de pensar foi construída, quais é que são as crenças que eu tenho sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a mim mesma, como é que isso foi construído e como é que tudo isso está a afetar a minha vida emocional, casamento, profissional e etc. Então, nós trabalhamos mesmo com a tua mente, como é que tu pensas, tu trazes para mim uma questão, eu procuro te ajudar a entender de onde é que isso começou, como é que isso está a te afetar, depois desenhamos estratégias práticas para tu ir trabalhar já aquilo. Agora, nas terapias holísticas, vão dizer, não tens energia alinhada, tens que fazer uma tal meditação, nessa tal meditação, porque envolvem Budas, não sei o quê e tal. Existe também uma questão de adivinhação nas terapias holísticas, existe a questão dos astros, a questão das previsões, signos, etc. Qual é o teu signo mesmo quando tu entras na terapia holística? Qual é o teu signo? Meu signo é aquário. Ok, os aquarianos geralmente
geralmente são assim, e nessa altura do ano é provável que tu passes por isso, então a minha previsão é que no próximo ano tu vais passar por isso, então para tu não passares por aquilo, deves prestar atenção a esses dados, e eu vou te dar umas ferramentas de alinhamento, vou te dar aqui umas velas, vou te dar uns incensos para tu meditares, isso já não é de Cristo. Então, quando estiverem a buscar ajuda terapêutica, prestem atenção se isso é terapia cognitivo-comportamental, psicologia, a psicanálise também, mais ou menos, mas não se metam em terapias holísticas porque ela centra o poder na pessoa. Uau. Não acredita que existe algo a mais, um ser a mais, é superior no caso, que vai ajudar-nos a curar e a tratar aquilo. Uau. Então, a Dercy já deixou aqui o alerta. Por favor, não procurem. Yeah. Dercy, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por esta conversa e por este elucidar, né? E nós, de verdade, queremos que as pessoas que estão do outro lado vão olhar para esta área com olhos diferentes, que não é um tabu, não é mau, não é para malucos, e nós precisamos. Sim. Porque, como a Dercy disse, temos muitas famílias desestruturadas, pessoas com traumas, e geralmente pessoas com traumas geram outros traumas Exato. em outras pessoas. Exato. E nós estamos a falar só de pessoas na sociedade, mas mesmo nós cristãos, nós temos traumas e geramos traumas em outros cristãos porque nós não tratamos as nossas próprias feridas, não tratamos a nossa mente. Então, isto faz parte do cuidado do corpo. Nós cuidamos da alma, do espírito e do corpo. Então, cuide das suas emoções. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Senhor está à espera do equilíbrio nisso, né? Então, ore, mas vá ao psicólogo. Exatamente. Ou aconselhe alguém a ir para o psicólogo. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença e por teres despendido este tempo conosco. É um prazer. Vão acompanhar a Dercy, nós vamos colocar aqui embaixo o @ dela para ver um pouco o trabalho que ela faz, as coisas maravilhosas que ela tem feito, e queremos que o Senhor vai te dar muito mais ferramentas. Amém. E vai criar um testemunho muito grande através da sua vida. Aos nossos queridos telespectadores, nos vemos no próximo episódio, e não esqueça de cuidar da sua mente. Procure um psicólogo ou aconselhar alguém a procurar um psicólogo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.